Meus amores, sejam muito bem-vindos ao nosso 28 dias de escavação. Esse projeto que conta a história A Princesa e o Sapo, pela perspectiva do filme da Disney, mas mantendo, né, o core, a essência desse conto, que é o convite desse símbolo que é beijar um sapo. Não é algo muito agradável, né? Por que então a vida ela nos convida a beijar um sapo às vezes, para que a gente possa conseguir o príncipe, conseguir aquilo que a gente realmente quer? Essa é uma das reflexões assim mais importantes que esse conto nos proporciona, e eu inseri essa narrativa dentro de um problema que as pessoas chegaram até a mim, né, e questionaram, incluindo a manifestação da sua voz criativa, mas também o fluxo, essa coisa que jorra de dentro para fora, essa coisa que quando a gente expressa em totalidade, em plenitude, a gente se sente abundante. E vocês sabem, eu espero que vocês saibam, que a gente só consegue ser de fato abundante quando a gente se sente abundante. E a expressão da nossa voz criativa no mundo, independentemente de como ela aconteça, é esse preenchimento interior dessa sensação de abundância. Então, a partir disso, eu comecei a trabalhar o conceito dessa fonte interior. Mas a gente começou a perceber, principalmente lá na rede vizinha, se você quiser me seguir lá também, @LalaBandrade, que existia um bloqueio, existia uma represa, até mesmo algo que amarrava de vez, como uma armadura. E a partir dessa descoberta coletiva, eu fiquei pensando, né, como é que a gente pode abordar isso de uma forma leve, mais efetiva e profunda? E aí o recurso das histórias é perfeito nesse sentido, porque cria um impacto, ao mesmo tempo que ele é profundo, ele consegue ser passado assim, de uma forma leve, de uma forma lúdica. E pessoalmente é uma das formas que eu mais gosto de trabalhar. Então você que está aqui comigo, vendo essa série, não esqueça de ver os vídeos anteriores, de ficar comigo hoje até o final. E ainda vai ter mais um vídeo que a gente vai finalizar a história para a gente ir para o workshop gratuito. Quinta-feira, dia 1º de fevereiro, tem workshop gratuito às 8 horas da noite de Brasília. A gente vai para uma sala do Zoom. Você vai trazer a sua questão que você esteve trabalhando comigo esses 28 dias, esse ciclo lunar, principalmente relacionado ali essa sua fonte interior e como você se sente em relação a isso, onde é que está mais travado. A gente viu que pode estar travado bastante no fluxo emocional, às vezes no fluxo financeiro, e como esses dois se interligam, é algo que eu já venho falando aqui com vocês também. Mas a gente vai estar ao vivo juntos, e vou trabalhar com vocês essa rota em direção à fonte. E não só em direção à fonte, mas também de como a gente jorra a partir disso, né? Vou sistematizar um caminho para vocês, ok? Aqui eu tô contando os detalhes da história, para que a coisa ela vá, vindo à tona, para no workshop gratuito a gente poder realmente trazer uma consistência, assim, né? Dar um arremate bem bacana para vocês realmente terem essa ferramenta no coração de vocês para sempre, vocês lembrarem dessa história de uma forma diferente e ela se tornar uma âncora de cura psíquica para vocês, tá? Porque os nossos padrões a gente volta mais uma vez, a gente volta mais uma vez, e aí a gente sempre vai aprendendo uma camada, tá bom? Então, não esqueçam de se inscrever, o link tá aqui na descrição e no comentário fixado, vai ser um prazer receber vocês. Também não esqueçam de ver na caixa de spam, tá? O link da reunião do Zoom. Também se quiser me acompanhar lá pela rede vizinha, pode me acompanhar, eu vou estar dando todos os detalhes lá também, você pode falar comigo diretamente lá. E bora que bora, porque a nossa história ela chegou num momento crítico. A nossa história ela está no seu ápice, né? Então, eles já encontraram a Mama Old. A Mama Old ela já abriu a mente deles, né? Dos nossos queridos
protagonistas, Tiana e Naveen, ainda na forma de sapos. Interessante porque eles passam mais tempo como sapos do que como seres humanos, se vocês prestarem atenção nessa história. É muito interessante. Já abriu a cabeça deles falando, ó, o que você precisa é diferente daquilo que você quer. E o que você quer é diferente daquilo que você precisa. O Naveen entendeu um pouco mais do que a Tiana, quem diria, né? Por essa você não esperava. Por essa você não esperava que o Naveen ia entender melhor que a Tiana. Para vocês verem, né, gente? O quanto, de fato, essa coisa que a gente tá aprendendo nesse caminho lamacento é um ponto cego pra gente, mesmo. Não é brincadeira. Porque se a gente olhar pra Tiana, a Tiana ela fez por onde? Ela seguiu o conselho do pai dela. O que o pai dela falou? Eu falei isso lá no primeiro vídeo. Ele falou, olha, você pode desejar o quanto você quiser para essa estrela, mas nunca, nunca esqueça de colocar o trabalho, de colocar as horas, de continuar comprometida e fazer acontecer, porque aí você pode fazer acontecer tudo o que você quiser. Eu até falei que foi uma voz muito positiva para ela naquele momento, né? Apesar, depois dela ter distorcido, né? Eu não sei se eu toquei exatamente nesse assunto, eu vou tocar agora. O que aconteceu com a Tiana ali, né, gente? E por que esse é um ponto tão cego para ela? Por que os nossos pontos cegos, eles realmente são pontos cegos? Não é brincadeira. É real. Porque às vezes a gente se pergunta assim, nossa, como é que eu não vi aquilo? E aí tem coisas que realmente a gente até forçou a barra para não ver. E tem coisas que é de verdade o ponto cego. É que nem aquele ônibus, né? Que sempre fala, olha, aqui é meu ponto cego, aqui eu não vou ver, não adianta, eu não vou ver. Tem meios dele esticar a cabeça, mas depois tem um ponto que ele não vai ver. O ponto cego, ele é real. E por que o ponto cego, ele é cego? Porque ele está envolvido com uma dor. Uma dor que a entidade, que o ego, que a pessoa ainda não pôde encarar. A razão pela qual a gente evita tanto, joga tanto para debaixo do tapete e que o nosso inconsciente ele tá tão inflado, digamos assim, de coisas que a gente não conhece, é porque a gente acredita que a dor é maior do que nós. Todas as vezes que a gente acredita que a dor é maior do que a gente pode suportar, o que era uma verdade para a criança, né? Por isso que as nossas dores, em raiz, em essência, elas estão lá atrás. Elas são repetidas em cenários da nossa maturidade, justamente para que a gente possa despertar para elas. Porque, na verdade, as dores infantis são dores reencarnatórias. Então, a gente vem aqui com um plano de alma. Eu tenho um jogo, inclusive, se você quiser saber seu plano de alma, me chama lá na rede vizinha. Eu montei um jogo porque nós temos um plano de alma. E as cartas revelam isso pra gente. E o plano de alma envolve a gente enfrentar as dores que a gente trouxe para essa reencarnação, justamente para que a gente possa dar mais um passo, a gente possa evoluir. Então, as dores, as 5 feridas emocionais que eu sempre falo para vocês, não pertencimento, né? Aquela sensação de isolamento, de não ser bem-vindo nessa terra e ser um extraterrestre, né? A carência, que é aquela coisa do abandono, aquela coisa que aqui é da onde vem muito a codependência emocional, né? Que eu também venho falando com vocês. A sensação de saco vazio, que não preenche por nada nesse mundo. A sensação de castração, né? De não poder ser você, de não poder ter liberdade, autonomia. Aí começa a não encontrar saída, começa a entrar em movimentos autopunitivos. A dor da traição, que é a dor do abuso, a dor de você ter sido traído por alguém de confiança, de alguém ter abusado da tua boa vontade, né? A dor da rejeição, que aí é bem óbvio. Você se sentiu rejeitado de várias formas. Essas 5 dores, elas foram catalogadas e elas representam sensações centrais de inadequação.
que leva a entidade a acreditar que ela não tem valor e que ela não merece ser amada. E a grande vitória do espírito encarnado é ele poder curar essas emoções, porque ficam várias emoções atreladas, e é isso, a gente não consegue ver a realidade. A gente não consegue responder de forma criativa à vida, porque a gente está ainda lá naquele tempo e espaço que a gente foi ferido, né? É óbvio que a gente lembra, ou às vezes não lembra, mas só de uma maneira inconsciente está preso nessa encarnação. Tem pessoas que lembram de outras também. Mas a verdade é que nessa vida a gente teve todo o estímulo, inclusive de dor, necessário para que a gente possa trabalhar as nossas questões, tá? E se a gente for olhar para Tiana, o grande vínculo dela emocional é com o pai. Eu já falei isso para vocês, que a Tiana, ela é uma típica filha Atena. Ela também é uma filhinha do papai, mas Charlotte é mais ali para Afrodite e Tiana é mesmo para Atena. Então, o filme ele é muito carregado e marcado, a história, né, que é a releitura da Disney, pela perda do pai. Seja pela perda do pai, porque ele trabalhava muito, só chegava à tarde e a Tiana passava o dia inteiro com a mãe. Seja a perda do pai, de fato, porque ele foi para uma guerra e ele faleceu. Seja a perda do pai, da memória que ela tinha de que ele tinha um desejo e ele não conseguiu cumprir. Isso também é uma perda para ela. Isso também é um motivo de dor. Poxa, ele não pôde ter, ele não viveu o tempo suficiente para eu dar o que ele precisava. Enfim, ela fica nessa sensação de perda, de falta, de luto, que ela tenta, né? E às vezes até consegue compensar com muito trabalho. Lembra que eu falei que era justamente essa sensação que eu percebia, que era muito estranho, né? Tipo, ela tá tão desconectada do corpo, trabalhando tanto, se exacerbando tanto nesse sentido. Porque se ela fosse pro corpo, ela ia ter que sentir essa dor. Então, ela compensa, né? A gente faz muito isso. Só que pelo jeitão de Tiana, ela arranjou um jeito, né, de ir pro trabalho, mas vocês podem até perceber como o coração dela de fato tá fechado, né? Porque naquela música que ela quando ela tá tentando comprar o galpão e ela entra no galpão, que eu falei pra vocês que ela na fantasia dela, ela que manda em tudo, ela que desmanda, ela que manda em tudo, né? É uma grandiose também que não tem espaço para troca, né? Porque se ela, de novo, se ela for para troca, ela vai sentir a dor da perda do pai. Seja ela enquanto ele nem estava morto, seja ela quando ele já estava morto. Então, ela preenche o espaço disso, né? O ego dela preenche o espaço disso, o sonho dela, a realização dela, que em si é uma linda realização. Mas aí é que tá. É por isso que a gente tá no ponto crucial, porque aí é que a Mama Old mexeu mesmo na gente. Ela falou assim: o que você quer é o que você precisa? Tudo bem você querer o que você quer, mas será que é isso que você precisa para evoluir? Claramente não era isso que a Tiana precisava. Ela fez tudo certo, ela trabalhou pra caramba, ela juntou centavos. E a vida falou não. Ela poderia se vitimizar, e ela teria o direito. Na boa. A Tiana seria uma pessoa que teria o direito. Porque ela fez tudo. O que podia e o que ela não podia. Ela entregou tudo. Mas a vida tinha planos maiores para ela. E eu quero muito que você olhe para a sua vida hoje. Principalmente aquilo que não foi. Tá? Não foi por um caminho que você achou que era para ter ido, ou até hoje parece que ainda não se ajeitou direito e você tá fazendo, às vezes tá se esforçando, forçando, quase que tentando convencer a vida, né? Pô, eu tô aqui, cara, me dá.
eu sou do bem, né? Mas a vida tá falando não, não. E aí, será que a vida ela é um bicho papão assim? Porque pro Shadow Man, ele tem essa conclusão. Por isso que ele usa os poderes dele para as trevas. Bem no começo, dá pra ver, né? Ele reclamando que ele não dá pra fazer magia pra ele e que ele é uma pessoa marginalizada pela sociedade e ele não tem dinheiro. Então, provavelmente ele queria uma proeminência, ele queria um sucesso. Mas provavelmente ele teria que se desenvolver moralmente para poder trabalhar com a magia de uma forma diferente. Porque realmente, dessa forma que ele trabalhava, ele nunca ia ter sucesso, a vida não ia dar. Porque o que a gente quer é diferente do que a gente precisa. Mas ele se vitimizou. E ele continuou ele mesmo se prejudicando. E criando grandes confusões como essa que a gente está vendo. Mas é justamente através dessa confusão que ele criou que as nossas personagens principais estão se libertando. E a libertação de Tiana passa por isso. Porque, querendo ou não, ela tem um pouco dessa ganância do Shadow Man. Porque a compensação nada mais é do que um grito que diz assim: isso nunca poderia ter acontecido comigo. Eu nego isso, eu não vou aceitar isso. E aí eu vou ganhar muito dinheiro, eu vou ser muito bem sucedida. E aí eu não vou precisar sentir essa dor. Só que a vida vai. Não tem como a gente trapacear a vida, gente. Não tem. Não, e eu digo isso porque eu já tentei. A gente tenta. A gente tenta, não, então deixa eu ir por aqui. Então, se eu tiver um relacionamento, esse relacionamento vai ser a solução dos meus problemas. Se eu entrar, então, num emprego fixo, porque aí eu vou parar de tentar aqui nessa minha carreira autônoma, que tá cansativo, vai ser a solução dos meus problemas. Tudo que você tá vivendo, e tudo aquilo que não foi, tudo aquilo que ainda não aconteceu para você, não é por acaso. Não é. E se você ainda não tá vendo, como eu tô falando, né? Desse ponto cego da Tiana. Se você ainda não tá vendo, é porque de fato você precisa passar pelo caminho lamacento. Só ele vai te mostrar. Não vai ser o caminho lá da superfície. No caminho da superfície você vai receber não. Não, 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 não. Porque não tá lá o problema. A solução, tanto que no final da música da Mama Old, gente, eu tô com uma coceira, começou a coçar aqui, mas tipo, não é uma coceira, é tipo uma pontadinha, sei lá, aqui no meu peito. Enfim. No final da música da Mama Old, o que a Tiana fala? Depois da Mama Old ter explicado tudo. Então eu tenho que trabalhar mais para o meu sol brilhar. Tipo, e a Mama Old fala, meu Deus. Eu não vou explicar mais nada, tá? Tu quer voltar a ser humano e trabalhar mais? Tá bom, vai lá. A Mama hoje não perde tempo não. A Mama hoje quer ficar de boa lá no pântano dela. Aí também que tá a diferença da magia da luz para aquela magia mais, né, manipulativa, no sentido prejudicial. É que a magia da luz não quer te convencer de nada. Ela fala, ó, fia, é o seguinte, aqui. Se você vai fazer, se você não vai fazer, se você acreditou, blá, 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 o problema é seu. A vida é sua, graças a Deus, não é minha. Não é da Mama hoje, não é de ninguém. A gente tá aqui fazendo um trabalho só. Depois cada um vive a sua vida. Cada um faz as suas escolhas. Cuidado com quem quer te convencer muito das coisas. Por mais que seja bom ou pareça certo, a energia do convencimento não é legal. Não é. Então a Mama hoje falou e aí a Tiana entrou por um ouvido e saiu por outro. Existia muita dor ali. Ela não conseguia encarar. Ela não conseguia sustentar que o pai dela tinha morrido. Mas que
tudo que ele estava nela. E a primeira coisa que a Mama Old fala, na verdade ela fala, a primeira coisa que ela fala pra Tiana é: você é durona, né? Você é que é a mais difícil. Aí depois ela fala: você é filha do seu pai, tudo que seu pai tinha, você tem também. Que é o amor. O pai dela era um homem muito amoroso, muito família. Mas ela não capta. Ela não capta. E aí é interessante a gente entender que é um processo que às vezes a gente já recebeu a resposta. Olha que interessante isso, gente. A gente já recebeu a resposta. Alguém já te falou. Às vezes eu já te falei. É possível, eu falo tanta coisa pra tanta gente. Às vezes eu falo coisa pra mim também, que às vezes eu não ouço, né? Porque todas as vezes que a gente tá falando pro outro, a gente tá falando pra gente também. Mas olha só que interessante, tipo, a Mama já falou tudo, mas ainda não caiu a ficha. Então é uma coisa que eu também chamo a atenção de vocês. Tem um mestre que fala: a ficha cai quando a ficha cai. Calma também. Lá eu tenho esse ponto cego. Nananana. Tá. A ficha cai quando a ficha cai. Calma também com você, porque o filme agora ele continua e Tiana continua não percebendo. Mas ela já recebeu, ela já conectou com a informação de alguma forma. Ok, vamos olhar para o Naveen, então, depois desse encontro com Mama Old. Eles saem da casa da Mama Old já direto para voltar para a cidade. Por quê? Porque eles precisam chegar lá antes de meia-noite, convencer a Charlotte, que ainda vai ser uma princesa, de beijar o sapo, para que eles possam voltar a ser humanos. Mas Naveen sai impactado, né, do encontro com Mama Old. Então, assim, caramba. Como assim, né? O amor pode ser uma saída pra mim? E como assim ele tá do meu lado? Essa pessoa que nunca se abriu, nunca foi uma pessoa disponível emocionalmente. Dá pra ver isso, que o Naveen não era uma pessoa disponível emocionalmente. Não porque ele não sentia, mas simplesmente porque ele não sentia com profundidade. E aí é muito importante vocês entenderem a diferença disso. É óbvio que todo mundo sente. Todo mundo sente as coisas. Sente. Mas sentir com profundidade, sentir de fato com o teu coração, conectado com a tua alma, é completamente diferente. É como se você tivesse mesmo vendo com os outros olhos. Tanto que o Exupéry, né, o autor do Pequeno Príncipe, ele fala que o essencial é invisível aos olhos. Você só vê bem com o coração. Isso é verdade, gente. Isso é verdade. Isso é um outro tipo de ponto cego, né? No caso, a Tiana estava cegada pela... Cegada? Tá certo? Cega pela dor. O Naveen, ele sequer estava conectado com o coração dele. Então, o que ele via era muito superficial, era tudo muito efêmero, era tudo muito frágil, não tinha nada consistente de alma que capturasse ele mesmo, capturasse a alma dele, porque querendo ou não, a alma dele é sensível. A gente olha, porque olha só, é isso, a Tiana é a durona, ele é o sensível. Olha só que interessante isso, né? É interessante a gente entender isso sobre o nosso masculino e o nosso feminino. Né? Às vezes é o nosso feminino que tá com uma armadura ali de guerreira. E o nosso masculino às vezes tá no narcisismo, mas no fundo, quem capta, assim, a sensitividade é até mais o masculino. Olha só que interessante. Né? E quem é dono de maior ambição é esse feminino aqui. Então é interessante a gente também perceber esse padrão. Mas a verdade é que Naveen foi tocado.
Ele foi tocado. Pela primeira vez na vida dele, ele foi tocado por algo mais consistente. Que isso? A Tiana, ela é durona, mas ela é consistente. Ela tem um objetivo. E não é um objetivo leviano. Por mais que ele estivesse envenenado naquele momento. Mas não é um objetivo leviano, não é um objetivo desumano. Pelo contrário, é um objetivo lindo. Cheio de magia, cheio de encanto, cheio de significado para ela. E ele começa a ver o amor que ela tem por isso. Tanto que é uma das coisas que depois ele fala, né? O brilho com que ela fala desse sonho. O brilho nos olhos dela. Então é muito interessante a gente entender um pouco de como ele é tocado e de como, pela primeira vez, ele tem um impulso de fazer algo. É interessante isso, porque a gente consegue ver que ele nunca teve um impulso mesmo de fazer nada, assim, real, né? Ele teve o impulso de vir lá da Maldônia para New Orleans, pelo dinheiro, né? Aquela coisa assim meio, tá. Mas essa coisa de, nossa, então é isso? É porque realmente toca ele. E toca ele num lugar que ele nunca foi tocado. E ele se permite. Ele se permite. Isso que é o bonito, né, do Naveen também. Ele é um monte de coisa. Mas assim, no fundo, ele é o que é, ele flui melhor. Percebe? E no workshop eu vou falar desse Naveen interior, tá? Eu tô falando muito assim das personagens, mas no workshop eu vou trazer tudo isso pra dentro da gente, tá? Porque o Naveen tá conectado ao prazer. E só conectado ao prazer a gente flui, tá, meus amores? Fato. Mas isso é lá pra quem quiser realmente se aprofundar. Ele capta. E aí, nessa coisa de voltar pra New Orleans, eles bolaram um plano de ir pelo um barco que tava, aqueles barcos de passeio que tava indo pra cidade. E eles pulam num barco, todo mundo. O Lois, o jacaré gigante, o Ray, a Tiana e o Naveen. Mas o Naveen já tá naquela energia de envolvê-la, né? De realmente ser essa pessoa para ela. Mas ela não tá percebendo muito. Na verdade, ela não tá percebendo, mas depois ela começa a perceber e depois ela fica meio, ai meu Deus. E aí é um barco com música ao vivo, né? E é interessante porque o Ray já começa a arriscar tocar com a galera, porque como é um mar de graça, né? O Carnival tem muitas fantasias, então ele pode fingir que ele tá fantasiado de jacaré. E aí a galera chama ele pra tocar e ele vai feliz da vida. E é legal, né? Porque aí esse instinto do navio ele começa a se realizar também nessa trajetória. É bem legal. Mas a verdade é que Naveen começa a olhar com novos olhos para Tiana e quer algo sério, quer se comprometer com ela. E aí ele com o Ray bola ali um jantar antes deles chegarem na cidade para que ele possa falar, se declarar para Tiana. E aí é tão bonitinho, né? Ele corta os cogumelos lá que ele cortou naquele dia, que ele sabe cortar. Ele coloca uma borboleta aqui que fica uma gravata. É super bonitinho. E aí ele, quando Tiana chega, assim, pra esse jantar, que ele fez tudo, a Tiana fica meio assim, por quê? Porque a bicha não sabe receber. Ela é toda, né, tipo, alguém fazendo algo pra mim, né? Então, trabalhar muito esse feminino pra receber. Muito, meninas, esse feminino, sabe? Meninos também. Nossa, às vezes é difícil, né? Um homem conseguir receber um carinho, conseguir receber algo realmente, porque tá ali naquela armadura também. Isso a Tiana mostra muito pra gente, muito mais do que Naveen, né? Naveen adora receber. Agora, mas ele tá sendo chamado a dar a palavra dele, a se comprometer pela primeira vez na vida com algo.
E aí é bonito, porque é justamente nesse momento que ele apresenta um anel mesmo. Ele coloca um anelzinho, que é o anel do compromisso, né? E no Conto de Fadas isso é representado pelo uma aliança. Mas é o compromisso ali com aquela alma que é o feminino. É o compromisso com aquela coisa mais profunda, com aquela coisa mais consistente, que antes isso nem estava passando pelo radar dele. Ele nem dava importância, ele não tinha nem parâmetros, né? Na verdade é isso, o Navi não tinha nem parâmetros disso, referências mesmo. Foi só através desse caminho lamacento que ele pôde acordar. E aí, quando ele oferece, ele não oferece, ele só mostra pro Ray, depois quando ele tá conversando com a Tiana, ele começa a introduzir o assunto. E eles vão chegando na cidade e eles passam justamente pelo galpão que ela quer comprar para fazer o restaurante dela. E ela começa a se empolgar e falar do sonho dela. E aí quando ele fala, eu adoro quando você fala do seu sonho, seus olhos brilham. E aí ela entra assim, né? Ela entra forte assim nesse sonho dela, que é um sonho que ela já sonha há muito tempo. E aí ela fala assim, o nosso sonho. Aí ele fala, nosso, achando que ele estava sendo incluído naquele sonho, né? Porque era isso que ele queria fazer parte da vida dela de alguma forma. E aí ela falou, meu e do meu pai. Então é interessante a gente entender, né, que às vezes a menininha não é a mulher que tá falando ali, é a menininha. Tanto que ela não consegue nem se conectar com a realidade, que é um homem que tá ali próximo, um homem que tá querendo fazer acontecer. E a bicha em outra realidade. E aí ele dá 2 passos para trás porque ele não se sente parte, não se sente incluído naquela história. Essa que é a verdade. Já tá ali o pai dela, né? Tipo, não tem espaço para mais um homem, digamos assim. E há um padrão que a gente vê, né? Entre muitas meninas, mulheres Atena, que acabam realmente negligenciando esse afeto mais de mulher adulta para um homem, para com um homem adulto. E fica realmente ali numa projeção, seja no próprio parceiro, então o parceiro vira esse pai em extensão, todo poderoso, porque o pai de Atena é Zeus. Então normalmente projeta muita coisa nesse homem. Esquece de ver o homem pelo homem que ele é. E não tem um engajamento, por exemplo, que a Afrodite tem muito bem com os homens. Que é um engajamento mais íntimo mesmo, mais de coração para coração. O foco de Tiana é muito, né, ali nesse objetivo. E é isso que está se afrouxando lentamente. Porque, querendo ou não, se vocês estão vendo o filme, ela sente algo. Pela primeira vez, ela sente algo, ela começa a sentir algo também. Ali vem, porque ela sente o distanciamento dele. Então ela sente que ela falou alguma coisa. Então já dá para perceber que ela também se conectou. Tá vindo mais lento para ela, mas ela também se conectou. E aí na hora que Navin se afasta, ele dá uma volta assim, os demônios lá do Shadow Man capturam ele. Capturam ele. E aí ninguém sabe onde Navin está. Chegam na cidade e vão direto para o Mar de Graça, que é um desfile, né? Uma parade, que nem o nosso carnaval, tipo assim, né? Que nem uma escola de samba, assim, numa avenida. E aí vão para lá, porque sabem que Charlotte vai estar lá, num dos carros, porque o pai dela vai estar lá. Só que o que não sabem é que tá rolando um casamento. E aí, quando Tiana chega lá procurando o Navin, cadê o Navin, cadê o Navin, cadê o Navin? O que acontece? Ela vê o casamento de Charlotte com o Navin.
E aqui é um ponto muito, muito, muito importante da gente entender, talvez um dos mais importantes da gente entender sobre essa coisa do que é beijar um sapo, que a vida propõe. Porque nesse momento, Tiana vê algo com os olhos dela, com os olhos que Deus me deu, né? Tiana vê. Não tem como mentir pro que ela tá vendo, né? Então ela olha e ela vê o Navin. Então provavelmente a Charlotte já beijou ele já virou gente, e ele não queria nada mesmo comigo, ele tava só me zoando. Ela vai para essa conclusão, que ainda é uma conclusão antiga, daquele coração dela que tá fechado. Só que, na verdade, Navin foi capturado pelo Shadow-Man, pegou o sangue dele só pro Lawrence voltar a ser a farsa, né, daquele amuleto, e prenderam de novo Navin num baúzinho. Então, Navin mesmo tá preso de novo. Mas ela vê. E aí que é uma coisa assim, muito profunda disso tudo que a gente está conversando. Que às vezes o nosso ponto cego, ele é tão forte, ele é tão, sabe, tão rígido, é tão fixo. A gente já pensou aquilo tantas vezes. Por exemplo, homens não são confiáveis, mulheres enganam, as pessoas são ruins. Essas generalizações que a gente faz por crenças, né? Crenças ali inconscientes, limitantes, obviamente, que foram geradas ali no momento que a gente foi ferido, que às vezes a realidade até reproduz isso, gente. Só que se a gente for olhar mesmo, se a gente conseguir fazer esse esforço de olhar diferente, a gente vai ver que não é bem assim como a gente concluiu. Mas existe tanta carga emocional, tanta raiva, tanta revolta. Talvez uma das crenças de Tiana seja que homens abandonam. Porque querendo ou não, ela se sentia abandonada pelo pai. O pai trabalhava muito, depois o pai morreu. Ela se sentia abandonada. Ela se sentia preterida. E aí quando ela vê, né, o navio abandonou o barco também. E ela vai embora super chateada, o Ray vai atrás dela. E aí, meus amores? Aí o negócio fica meio complicado. Eu acho que eu vou deixar pro próximo, vou deixar pro último vídeo, porque vai arrematar todo o nosso processo. Porque aí é o encontro da Tiana com o Shadow-Man. Da Tiana. E aí vem o desafio final e a quebra da maldição. Mas vai ficar pro nosso próximo vídeo. Me contem aí embaixo como vocês estão recepcionando essa história, o que está tocando em vocês, eu quero muito ouvir. Se você quiser me procurar mais no privado, conversar um pouco mais pertinho de mim, vai lá na rede vizinha, me chama nas DMs, não tem problema nenhum. E não esquece de se inscrever e tá comigo quinta-feira, às 8 horas ao vivo, workshop gratuito, pra gente trabalhar essa história de um jeito diferente, que não tinha como eu apresentar aqui para vocês, mas que com certeza vai ser uma ferramenta muito, muito positiva na mão de vocês, tá bom? Um beijo, meus amores, e até o nosso último vídeo dos 28 dias de escavação.